Agora tá. Tá. Então, boa noite a todos. Dando continuidade às programações do segundo simpósio de línguas do Instituto Federal da Paraíba, campus Cajazeiras, nós teremos neste momento a mesa de discussão cuja temática consiste em o ensino de espanhol em tempos de educação remota. Neste momento, nós convidamos a professora Larissa Pinheiro para fazer a sua apresentação. A professora Larissa Pinheiro, ela é professora efetiva de língua portuguesa e língua espanhola do Instituto Federal de Ceará, líder do grupo de pesquisa Metodologias Ativas em Ensino de Línguas, cursando especialização em tecnologias educacionais e ensino à distância, mestre em Letras e Literatura pela Universidade Federal do Ceará, atuou também como professora efetiva de língua espanhola do IFPB Campus Cajazeiras. Foi também professora do curso de Letras e Língua Espanhola da Universidade Estadual de Ceará, bem como bolsista da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP. É também especialista em formação de tradutores e graduada em Letras Língua Espanhola pela Universidade do Estado do Ceará. Membro também da Associação Cearense de Professores de Espanhol e da Associação Brasileira de Línguas Hispânicas. Professora Larissa, desde já nós agradecemos pelas suas valorosas contribuições e, neste momento, passamos a palavra para que você possa conduzir a mesa. Obrigada, Henrique, pela apresentação. Queria agradecer imensamente o convite, né? Que não é nem um convite, é uma intimação. Eu não tenho como negar a participação nesse evento, já que ele é um evento que está no meu coração, né? Então, eu já fui do IFPB do campus de Cajazeiras, participava do grupo de pesquisa da Grenal e também estava comandando aí na primeira edição esse evento e fiquei muito feliz do sucesso dessa edição, né, da organização. Então, eu só queria parabenizar e dizer que Cajazeiras ainda está no meu coração, né, Lucrécia e toda a equipe, né, eu vejo aqui alguns ex-alunos, alguns servidores também participando, então fiquei muito feliz com o convite e espero contribuir de alguma forma com o que eu trouxe aqui para vocês, né, então vamos lá, boa noite a todos e a todas, espero que contribua de alguma forma com o aprendizado, né, desta mesa. Então, Henrique, vocês estão vendo a minha tela? Henrique? Você consegue me Vocês ouvir? estão me ouvindo? Sim, professora. Pronto. Estamos e sua tela já aparece. Pronto, então, dentro da temática da nossa mesa, né, o ensino de espanhol em tempos de educação remota, que é um tema muito amplo, eu resolvi trazer para vocês um pouco do que seria o ensino de língua espanhola mediado por tecnologias digitais, né, já que as tecnologias digitais, elas estão hoje, nem que seja a fina força, na nossa realidade de ensino remoto, né? Então, e aí eu venho com esse primeiro questionamento, né, sobre o que seria ensino remoto. Eu não trouxe para vocês nenhum teórico, nenhum estudioso, mas sim uma breve definição do que seria esse ensino remoto dentro da realidade nossa hoje, né? Então, o que seria esse ensino remoto? Né? Em tempos de pandemia, podemos considerar como uma estratégia temporária que engloba um conjunto de atividades pedagógicas que tem como principal ferramenta a internet, né? E aí, dentro dessa internet, como é que esse ensino remoto ele se dá? Né? Através de plataformas digitais que tem como adaptação a mediação didática e pedagógica de forma síncrona e de forma assíncrona, né? Nós entendemos que a forma síncrona é quando a gente dá aula online de forma como se fosse lives, né? Em tempo real para o aluno, e a forma assíncrona é quando a gente tem, dentro dessa plataforma, a gente disponibiliza aulas e materiais, videoaulas, para que o aluno, naquele tempo, no tempo dele, no horário dele, ele acesse aquele conteúdo
e resolva aquelas questões, né? Dentro da minha realidade, né, que estou agora no IFCE Tabuleiro do Norte, desde que o ensino remoto ele se tornou, como é que eu posso dizer, real, né, que foi em junho, nós utilizamos a plataforma do Google Sala de Aula, né, embora a gente saiba que tem outras plataformas digitais que as aulas elas podem ser transmitidas, né, então nós do campus optamos pelo Google Sala de Aula porque dá uma autonomia maior para o professor nesse processo de construção da sua sala, né, de escolha das atividades e de tudo mais, embora a gente saiba que tem o Moodle, né, tem o da Microsoft, que esqueci agora o nome, então são diversas plataformas que esse ensino remoto ele pode ser dado, e nós hoje estamos trabalhando especificamente com o Google Sala de Aula. Né. Então, dentro do ambiente virtual, o que a gente precisa se preocupar para que seja algo eficaz e que chegue ao aluno de forma clara e objetiva, né? A primeira coisa é o planejamento, gente. Então, nós já sabemos que é quem já está nessa realidade de ensino remoto aqui vai começar agora, né? A gente já sabe que é um trabalho triplicado, né? A gente trabalha muito mais, né? Exige muito mais de nós, enquanto, né, sistema educacional como um todo, as plataformas digitais, o ensino virtual, do que o ensino presencial. Isso a gente já sabe. E que preocupações a gente deve ter na hora de elaborar essas atividades? Primeiro, como o Salmão disse, as atividades elas possuem algumas características básicas, né? Elas precisam ser motivadoras, elas precisam ser atraentes, cativantes e úteis, e que seja muito ligada à realidade dos alunos, né? Então, aquele universo, dentro daquele universo que o aluno vive, dos gostos, né? Então, isso é muito interessante, que a gente pense em atividades nesse sentido, que tem como base a interação entre professor e aluno e entre os alunos. Então, a gente não pode pensar que o ensino virtual, que uma sala de aula virtual, a interação ela só seja do aluno com a máquina, ou só seja do aluno com o professor, mas as atividades colaborativas, elas são super importantes para que o ensino virtual ele seja mais efetivo, mais dinâmico e mais interessante, né? Quando eu falo de desenhadas pelo professor, a gente precisa entender que quanto mais claro e objetivo a gente vai especificar aquela atividade, aquela aula, melhor. Por isso que eu falo muito da importância do planejamento, certo? Então, se eu coloco dentro, por exemplo, do Google Sala de Aula, que eu crio um tópico, que o assunto é dados personais, por exemplo. Então, eu preciso descrever dentro daquele tópico qual é o objetivo daquela minha aula, quais são as atividades que aquele aluno precisa fazer, até quando aquela atividade ela vai estar à disposição do aluno. Eu preciso colocar o prazo de entrega, eu preciso colocar o período daquela aula, né? A gente do IFCE Tabuleiro do Norte, a gente optou, quando o ensino remoto voltou, de a gente trabalhar com disciplinas blocadas, né? Então, agora em agosto, todos os cursos vão voltar de ensino remoto, mas em junho só quem estava com ensino remoto eram os terceiros anos e os últimos semestres dos cursos que estavam a ponto de se formar, né? Então, essa experiência que a gente teve é muito importante no sentido de a gente descrever o máximo possível aquela atividade para o aluno, tá certo? Então, outra coisa importante é a questão do síncrono e do assíncrono, né? Se a gente for pensar que um aluno, ele tem, numa disciplina, por exemplo, numa turma de terceiro ano, 12 disciplinas, vocês imaginam se esse aluno, todo dia, naquele horário da aula, ele vai ter 4 aulas síncronas todo dia, né? Então, para o ambiente virtual, isso é muito puxado, isso é muito desgastante, né? Então, por isso que estudos já comprovam que as aulas assíncronas, elas são mais eficazes, no sentido de você não sobrecarregar o aluno, né? E com relação às aulas assíncronas, por exemplo, quando a gente dispõe de videoaulas, é importante que esses videoaulas não ultrapassem 30 minutos
E com relação às aulas síncronas, que essas aulas elas não ultrapassem geralmente 1 hora a aula, que é essa a forma que a gente está trabalhando aqui no campus, né? Então, e tem dado alguns resultados melhores, e a questão da sobrecarga de atividades, então precisam ser atividades mais assim, bem elaboradas no sentido de que chegue ao aluno de forma mais efetiva, né? E que elas possam ser executadas de forma usual naquele aparelho que o aluno tem, porque a gente sabe que muitas vezes o aluno não tem um computador, ele só trabalha com o celular, né? Ele só estuda pelo celular, ele lê pelo celular, ele responde às atividades pelo celular, ele assiste às aulas pelo celular. Então, vocês têm uma ideia de quanto é pesado e puxado e cansativo que um aluno ele faça tudo isso pelo celular. Então, a gente precisa pensar nisso também, dentro do nosso planejamento. Que ferramentas eu posso utilizar com esses alunos, né? Que textos eu posso levar para esses alunos que não sobrecarregue ele dentro do todo, né? Outra coisa importante é essa relação aluno-professor, né, que o professor ele deixa de ser o centro das atenções e passa a ser um facilitador, né, um criador de tarefas postas em ação, um estimulador, um orientador, um observador e um co-participante, né, isso é super importante, gente. Então, isso já no ensino presencial ele já era importante, né? No ensino virtual ele se tornou ainda mais em voga, né? Que a gente tire o peso nosso e passe a compartilhar e a orientar e ser um coparticipante nesse processo de aprendizagem junto com o aluno, né? Outra coisa importante também é com relação aos feedbacks, né? Muitas vezes a gente sabe, por exemplo, que no ensino presencial, o aluno na semana seguinte ele já está lá cobrando, professor, cadê minha prova? Professor, cadê minha nota? Né? E no ensino virtual, há uma exigência de que esse feedback de atividades e de avaliações, ele seja mais imediato, né? Então, o planejamento, eu volto para o planejamento, ele é super importante para que você consiga elaborar atividades, né? Que eu vou trazer agora para vocês algumas opções que os alunos já tenham um feedback imediato dessas atividades, né? Para que o ensino, ele flua de forma mais rápida. Outra coisa, que é importante a gente destacar, que no ensino virtual, gente, muitas vezes uma aula que a gente daria, eu não sei como é a realidade de cada um de vocês, mas 2 horas aula é a nossa realidade para o ensino de espanhol. Que a gente dá, por exemplo, uma unidade de um livro, no ensino virtual isso não é possível, né? A gente sabe que a gente tem que destrinchar mais essa aula para que ela não se torne tão puxada, né, para que aquele aluno, ele não é só jogar conteúdo, né, mas para que aquele aluno tenha uma resposta dentro da diversidade que a gente encontra hoje desse ensino, né, que eu não vou entrar em questão social aqui de discussão, mas que é importante a gente levar em consideração, né. Então, vamos lá. Dentro do ensino de língua mediado por tecnologias digitais, né, como é que eu posso trabalhar as habilidades linguístico-comunicativas de forma integrada? Né? É possível eu trabalhar? Né? A gente diz assim, mas como é que eu vou aprender línguas pela internet? Como é que eu vou aprender línguas pelo ensino à distância? Né? Então, como é que eu, dentro de uma sala de aula virtual, eu trabalho a fala, eu trabalho a leitura, eu trabalho a escuta, eu trabalho a escrita com esses alunos? Né? Então, é disso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, na leitura, dentro da leitura e da escrita, algumas ferramentas ou algumas estratégias, elas são importantes não só no ensino à distância, né, no ensino remoto, como no ensino presencial, que é a questão da leitura, de eu colocar o aluno, que o aluno tenha um pouco antes o contato com aquele texto, né, que eu posso trabalhar uma pré-leitura, a leitura de uma forma ao vivo, online, ou síncrona, né? E a pós-leitura, que são essa compreensão e essa interpretação de texto. Algumas estratégias de leitura que a gente conhece, que é o skimming e o scanning, né? Que os alunos, eles têm estratégias de compreensão. Muitas vezes a gente trabalha muito isso em
por exemplo, português instrumental, espanhol instrumental, inglês instrumental, que é quando a gente consegue tirar do texto as passagens mais importantes e aquelas passagens que é do nosso interesse, né? Outra questão é os processos de top-down. O que é isso? É quando eu consigo inferir no aluno o desconhecido, o novo, quando ele consegue aprender o novo a partir do que ele já conhece. Mais uma vez eu falo da questão de trazer temas interessantes, trazer algo que faça parte do mundo deles, da realidade deles, para que isso se torne mais atrativo, para que a gente busque deles esses conhecimentos prévios, né, para que eles consigam analisar o texto, que eles consigam criticar, que eles consigam compreender e discutir, né. Para isso, o aluno ele precisa aprender fazendo. Dentro do ensino virtual, uma das palavras que é mais importante e que também tem sido muito desafiador é a questão da autonomia, né? Da autonomia do estudante. A gente sabe que os alunos, de uma forma geral, cultural, da nossa cultura, eles não têm muita autonomia no sentido de buscar por si só os materiais, né? O ensino presencial, ele traz muito que o professor, o aluno só tem contato com aquele material na hora que o professor entra em sala, né? Então, o ensino remoto, ele pode trazer justamente essa inversão, que o aluno, ele consiga ter acesso a esse material antes de chegar na sala de aula, que é o que se chama de sala de aula invertida, né? Para que quando o aluno chegue na sala de aula, as discussões, elas já sejam mais eficazes, né? A questão das atividades colaborativas, que eu falei para vocês também, colaboração nas tarefas de leitura, como é que eu posso trabalhar com leitura colaborativa e escrita colaborativa no ensino remoto? Vou mostrar para vocês alguns aspectos, algumas ferramentas tecnológicas, né? Trazer textos de interesse e oportunidade de leitura estendida, ou seja, entregar para o aluno material de apoio, material extra, né? Para que ele consiga, fora da aula síncrona, ou seja, na sua assincronicidade, ele ter acesso a esse material. Então, vamos lá. Quais são as tecnologias digitais hoje que, assim, eu não vou poder me deter a nenhuma delas, né, e nem mostrar como elas funcionam, mas eu achei importante trazer alguns para que vocês tenham pelo menos conhecimento do que se trata e poder buscar essas ferramentas na internet, no YouTube tem vários vídeos de todas essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, que vocês podem acessar e conhecer, que também é algo importante, que o professor ele precisa conhecer uma variedade, assim, diferentes ferramentas tecnológicas para que a sua aula ela seja mais dinâmica, seja mais para que nem toda aula você não apresente um texto, um exercício, um fórum, por exemplo. Assim como na sala de aula a gente precisa de uma variedade metodológica, no ensino remoto isso também é muito importante, né? Então, os mapas mentais, eles são super importantes para esse processo de leitura e de escrita, né? Que ele trabalha com palavras-chave, ele trabalha com as partes de compreensão do texto. Então, ele serve para você criar vários aplicativos e eles permitem que você insira textos, insira imagens, que torne esse momento mais dinâmico, né? Então, algumas ferramentas são o Google Concrete. O Google Concrete, ele é só uma ferramenta completamente... Oi? Uma ferramenta completamente como é que eu posso dizer? Só mapas mentais, assim como o CMap Tools, eles são voltados só para o computador, né? Já o MyMind, ele é um aplicativo que ele permite o uso de aplicativos no smartphone, né? Então, isso é uma vantagem que os alunos, dentro dos seus smartphones, eles podem utilizar o MyMind como uma ferramenta de aprendizagem. Então, tanto você pode propor nas suas aulas atividades utilizando os mapas mentais, né? Outra ferramenta é o Evernote, que ele também, além do computador, ele tem aplicativo, que eles são aqueles como se fossem uns post-its que você consegue organizar, planejar,
elaborar, elencar, tanto a partir de leituras como através da escrita, né? Então, todos esses aplicativos, eles são gratuitos, embora dentro deles existam os pacotes premium, que vocês, a partir desses pacotes, tem mais ferramentas, né, e disponibilizado mais opções de acesso, mas embora os básicos, eles atendem às nossas necessidades, tá certo? Vai depender muito do que você precisa, da sua necessidade de sala de aula. Tem também o Scribble. Eu gosto muito do Scribble porque ele trabalha com leitura colaborativa, né? Então, Larissa, dentro do... Oi? Meu 5 Deus! minutos. Pois eu vou passar aqui rapidinho. Dentro do Scribble, você pode trazer textos em PDF, e a partir desse PDF, os alunos, a partir da leitura, eles conseguem grifar, comentar, compartilhar. Então, essas leituras colaborativas, elas podem ser feitas tanto professor-aluno, como podem ser feitas em grupos de alunos, né? Então, a gente tira essa visão de que no ensino remoto não pode trabalhar em grupo. Isso é super possível, né? Alguns outros documentos, o Word, o Google Docs, o Wikis, PowerPoint, que são já conhecidos da gente, por isso que eu não vou me deter tanto a eles. E os memes, gente, trabalhar com memes na sala de aula é super divertido e os alunos simplesmente são apaixonados, né? Porque faz parte da cultura e da realidade deles, né? Então, um aplicativo super interessante que trabalha os memes é o Canva, que ele também pode ser baixado no smartphone. E o Canva, ele é uma plataforma de edição e de design gráfico que você pode criar mídia social, apresentar posts, cartazes, e outros conteúdos visuais. Então, a gente pode trabalhar a questão da escrita através dos memes, tá? Sobre produção e compreensão oral. Como é que eu posso trabalhar, professora, a compreensão oral no ensino remoto, né? Então, a comunicação oral, ela tanto pode ser de forma oral, como de forma escrita, né? E a gente vê através do CMC, escrita sincrônica, que é a comunicação mediada por computador, que é marcada por traços da oralidade. Então, onde é que a gente vê isso? Onde é que a gente vê na nossa escrita traços da nossa oralidade? Nos WhatsApp, nas mensagens, nas redes sociais. Então, Isso. é muito interessante, é uma ferramenta interessante de você trabalhar com algumas atividades em que os alunos, eles saibam a diferença que existe entre uma escrita acadêmica e uma escrita informal. E a gente hoje não pode fugir disso, a gente precisa trabalhar com esses alunos, essas duas escritas, até para que eles conheçam as diferenças e saibam utilizá-las de forma adequada, né? E aí eu vou trazer para vocês alguns aplicativos, algumas tecnologias, o que a gente consegue trabalhar dentro da compreensão e da produção oral. A escrita híbrida, que é quando eu trabalho escrita e oralidade, a partir de textos autênticos, em que eu tenho como habilidades as multitarefas, né, que é os multitasking, que envolve escrita e oralidade, né? Então, como é que eu posso trabalhar a oralidade, professora? Tanto nas aulas síncronas, eu já percebi que os alunos, eles participam até mais nas aulas síncronas do que nas aulas assíncronas. E assim como no ensino presencial também, eu vejo que eles têm menos timidez, né, através da câmera e do celular. E aí eu posso trabalhar com mensagens de voz, assim, um próprio gravador do WhatsApp, eles podem mandar atividades, né? E trouxe 3 opções de trabalhar a compreensão oral com os alunos, que são os podcasts, que está super em voga hoje, né? Que é um conteúdo digital completamente sonoro, que ele trabalha com programas educacionais de língua, jornalísticos, ficcionais, científicos e culturais. E eu trouxe aqui alguns aplicativos que oferecem podcasts. Spotify, o Deezer, que é um stream de áudio, Castbox, Tunnel, Good Podcasts e Apple Podcasts, né? Então, são alguns aplicativos que a gente pode trabalhar com podcast, que é só compreensão oral, além dos já conhecidos, músicas, filmes e séries, né, que a gente costuma trazer muito para a sala de aula, porque aqui são materiais autênticos e é super interessante para os alunos, né?
conhecer a linguagem coloquial de várias partes da Espanha, da linguagem da Argentina, do México, então isso é muito interessante. Né? Outra ferramenta é o Voke, que aqui faz sucesso também, né, que ele permite criar avatares que falam, né, fácil de usar, apesar de ser um site em inglês, ele também tem um aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente no celular, e o aluno, ele escolhe o seu avatar, ele escolhe o personagem, cabelo, boca, olho, e eles podem gravar suas vozes a partir desses avatares. Então, isso também é uma utilidade, é uma ferramenta super útil e divertida para trabalhar com os alunos em sala de aula. Então, vocês podem ver que isso não só é para a língua espanhola, mas para qualquer outro idioma, e assim como algumas outras disciplinas também, a gente consegue trabalhar alguns desses aplicativos. Né? Tem também o Toontask. Estou finalizando, juro. O Toontask permite criar também avatares que falam, né? E o interessante do Toontask é que você pode criar uma história, e eles têm alguns cenários. Então, você cria os seus avatares, como esses exemplos que eu tenho aqui, né? Então, você pode desenhar, animar, narrar. Então, você pode trabalhar com crônica, com conto, com texto jornalístico, com receita. Então, vários gêneros textuais a gente pode trabalhar dentro do Toontask, que tem alguns cenários disponíveis e que esses avatares, a partir da gravação de voz, eles podem fazer como se fossem filmes, né? E é muito, muito legal. E aí eu vou trazer para vocês, para a gente finalizar, algumas ferramentas digitais que são disponíveis para videoaulas. O PowerPoint, a gente sabe que o PowerPoint só a partir de 2016 e o 365 que permite você gravar vídeo com a sua imagem, né? Então, além do PowerPoint, professora, eu não tenho como comprar né, atualizar o meu Office, mas existem várias outras ferramentas que podem ajudar vocês nesse processo. O Google Meet, acho que a maioria conhece aqui, né? A gente viveu uma enxurrada de Google Meet, de reuniões e aulas. Apesar dele ter suas limitações, ele atende a uma necessidade mais urgente de você entrar num site, entrar numa reunião sozinho, gravar e você mesmo apresentar uma aula no PowerPoint. Quando você finaliza aquela gravação, ele vai para o seu e-mail e você pode disponibilizar para os alunos nas aulas assíncronas, né? Assim como o Edpuzzle, eu adoro o Edpuzzle, porque além das videoaulas, que não necessariamente você precisa gravar, porque eles têm um banco de vídeos, assim como também pode ser tirado do YouTube, você pode, dentro do vídeo, você pode colocar atividades, né? Então, de múltipla escolha, de VOF, questões abertas, essas videoaulas, elas podem até funcionar como atividades avaliativas. Além de você ter o acompanhamento, o relatório dos alunos que assistiram às aulas, que assistiram todas, que não concluíram. Então, é uma ferramenta bem rica, né? O Loom, que também serve para gravar, ele é gratuito para gravar videoaulas, e o OBS também. Esses que tem um appzinho é que vocês conseguem também baixar pelo computador. E por último, algumas opções de ferramentas de gamificação, né, que é o xodózinho de tanto nós, professores, quanto alunos, que é o famoso Kahoot, que ele também tem tanto no computador como nos aplicativos, no smartphone, o Quizy e o Socrative, né? Eu trouxe esses aqui, mas, gente, existe vários tipos de ferramentas de games, de videoaulas. Então, hoje a gente precisa estar mais ligado a isso, né? Mesmo que tenha sido jogado no nosso colo, mas a gente precisa conhecer pelo menos uma ferramenta dessas de cada, para a gente poder trazer aulas mais lúdicas, mais interessantes, mais criativas e mais diversificadas para os nossos alunos, tá? Eu trouxe, assim, não vai dar tempo, infelizmente, eu trouxe o Kahoot para a gente fazer um game de rever conceitos, até porque eu acho super interessante uma estratégia que a gente trabalha nas aulas síncronas, é que ao final das aulas, naqueles últimos 10 minutinhos, a gente joga um game desse, um Kahoot, um Quizy. Eu conheci hoje também no mini curso, já perdi o papelzinho, duas outras ferramentas tecnológicas que
tá aqui, que é o On The Wall, o Learning App, né, que a gente pode fazer essa revisãozinha do que foi dado na aula, e assim como também pode ser feito, não só online, como também disponibilizar para esses alunos posteriormente, tá? Felizmente é rápido, a gente dá só uma passada, mas fica interessante que vocês conheçam pelo menos essas ferramentas e busquem mais informações sobre elas, né? Então, obrigada a todos, graças. E aqui está meu contato, se alguém quiser conversar, dialogar, tirar alguma dúvida. E aqui é a minha logo do grupo de pesquisa, Metodologias Ativas de Ensino de Línguas, que a gente iniciou esse ano com tanto trabalhando essas ferramentas tecnológicas, como outras metodologias que possam ajudar a incrementar a nossa sala de aula, não só nesse ensino remoto, mas pós-ensino remoto, né? Então, são ferramentas que a gente pode utilizar dentro das nossas aulas presenciais com a maior facilidade, tá? Então, agradeço mais uma vez, desculpem aí passar um pouquinho do horário, mas eu queria muito ter apresentado o carro para vocês, o joguinho, mas infelizmente o tempo é curtíssimo, não dá nem para a gente respirar. Obrigada, gente, obrigada à organização, parabenizar mais uma vez, está incrível. É com você, Henrique. Professora Larissa, nós agradecemos suas valorosas contribuições. Eu, particularmente, fiz um monte de anotações para perguntar a você no momento posterior. Essa discussão sobre essas novas, que não são, na verdade, tão novas possibilidades de ensino de língua espanhola e de línguas como um todo, nos faz repensar, inclusive, a nossa praxis profissional. E, sem dúvida, a sua contribuição de hoje vai fazer com que centenas de professores possam pensar a sua sala de aula, não só no ensino remoto, mas principalmente no pós-ensino remoto, que são tecnologias que devem ser incorporadas. Isso. Teremos outros docentes e alunos quando a gente voltar ao ensino presencial, seja lá se esse ano ou ano que vem, mas teremos outros, com certeza. Isso. Mais uma vez, muito obrigado, certo? Nesse momento, nós convidamos para fazer a fala a professora Luana Melo Alves. A professora Luana Melo Alves, ela é graduada em Letras e em Artes com habilitação em Língua Espanhola pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ela é especialista em produção textual pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, bem como mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, que é um programa interinstitucional entre a UFESA, o IFRN e a UERN. Atualmente, ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Norte, IFRN, desde 2008, e atua também como professora formadora da Universidade Aberta do Brasil, da UAB, e na rede ETEC Brasil, na modalidade à distância, pelo IFRN. Professora Luana, desde já, nós agradecemos a sua disponibilidade e as suas valorosas contribuições. Nesse momento, como mediador de mesa, eu passo para você a palavra para que você possa fazer a sua apresentação. Muito obrigado e seja bem-vinda. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito pela professora Rosivânia, que ela é professora do IFPB de Catolé do Rocha, e estendo essa gratidão à professora Sayonara, que foi articuladora desse momento, para realizar esse momento, e saúdo as minhas colegas, as colegas Larissa, Carolina e você, Henrique, que estão nesse diálogo conosco, né? Vamos começar aqui. Só um momentinho. Dá para visualizar? Não. Espera aí. Vocês estão visualizando? Henrique? Sim, professora. Aí agora você coloca a sua apresentação slide da UF5, que ele já vai ficar na tela cheia. Certo. Porque está aparecendo a sua tela, tá bom? Certo. Deu certo agora? Só um minutinho. Certo. E agora?
Ainda não, professora. Só um pouquinho de paciência. Pronto? Professora, agora sim. Pronto, está aparecendo. Aí, coloque no modo apresentação de slide no seu computador. Pronto. Isso, agora sim. Ah, tá. Obrigada. Pode iniciar. Bom, Eu que agradeço. continuando, né? Eu vou apresentar agora um recorte da minha pesquisa, que eu defendi o ano passado, a pesquisa de mestrado, e eu sou professora do IFRN, né? É um momento muito rico esse de compartilhamento de conhecimento entre as instituições. E eu sou professora do IFRN do campus Lages, é um campus avançado que fica a mais ou menos 70 quilômetros da capital, e onde eu trabalho com educação básica e cursos de conversação, mas já tive algumas experiências em licenciatura, tanto na modalidade presencial como à distância. O título da minha pesquisa, isso aqui é só um recorte, é Letramento Digital no Ensino de Espanhol, análise do livro didático. Eu começo a minha fala a partir de uma frase do grande mestre Paulo Freire, que aponta para esse desenvolvimento da autonomia, onde ele afirma a prática educativa como um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos. Então, o momento é bastante favorável para esse fortalecimento da autonomia, tanto nossa como professores, que estamos nesse momento de ressignificação da nossa profissão, quanto dos alunos na busca por outros suportes, mais ferramentas para agregar nessa busca do conhecimento. Nós temos aqui o percurso da pesquisa. Desde o princípio, eu tinha em mente trabalhar com algo que tivesse relacionado diretamente às minhas aulas, à nossa prática, e encontrei no livro didático essa interação, essa conexão entre docente, discente e material didático, e recurso didático. Que pesquisar é isso, é você estar todo o tempo tomando decisões, caminhando, né, desenvolvendo a pesquisa e fazendo reflexões. Então, as nossas escolhas, elas têm que ser muito bem pensadas, muito bem avaliadas, porque muitas vezes a gente não pode, quase sempre a gente não pode voltar atrás, devido ao tempo da pesquisa, né, que temos, e também devido à produção, que não tem mais como recorrer. Então, nós procuramos o respaldo da nossa pesquisa através de outra pesquisa, que é uma pesquisa do tipo Estado do Conhecimento, como também os documentos norteadores da educação. No que se refere ao Estado do Conhecimento, e temos como Estado do Conhecimento porque nós recorremos apenas a um suporte textual, que foi o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Então, se configura como uma pesquisa tipo Estado do Conhecimento. Nós fizemos um levantamento para não correr o risco de tratar, de replicar alguma pesquisa, se parecer muito com as pesquisas que já vêm sendo desenvolvidas. Porque descobrimos no Estado do Conhecimento que a temática letramentos, multiletramentos, letramento digital é uma temática que continua em alta, está muito em alta. Nós fizemos um levantamento do ano de 2010 até 2018, né? Houve um boom em pesquisas nessa área, porém, as pesquisas, elas estão mais voltadas para o ensino de língua materna, em segundo lugar, para o ensino de inglês, e em terceiro lugar, espanhol. Então, já percebemos que carece de pesquisa relacionando ao ensino de espanhol ao letramento digital. Outro elemento também que utilizamos foi outro elemento que utilizamos foi o livro didático, e relacionado ao livro didático, menos ainda. Fizemos um levantamento sobre o que se pesquisa a partir do livro didático de espanhol, né? Identificamos que são pesquisas mais voltadas para o letramento crítico, o letramento literário, e também questões de interculturalidade.
Então, estamos, nesse quesito, estamos, na nossa compreensão, respaldados, porque é aquela questão de não replicar, né, não chover no molhado, com tanta pesquisa nessa área, mas no ensino de espanhol, se relacionando ao ensino de espanhol, ainda carece de investigação. E quanto aos documentos norteadores, nós avaliamos o que esses documentos preconizam sobre a multimodalidade, sobre o ensino a partir das tecnologias, e todos eles, de alguma forma, apontavam para um ensino voltado à promoção dos letramentos, e dos letramentos digitais também. Bom, trabalhamos outras temáticas até chegarmos à conceituação de letramentos, multiletramentos e letramento digital, a partir dos autores Strito, Cassani, Leon, Soares, Wagner e Roger, são os principais, né, na nossa pesquisa, e nós destacamos o conceito de letramento digital a partir de Dudley, Hockley e Bregman, 2016, que os autores afirmam, conceituam letramentos digitais como habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação. Os autores também reiteram que não trabalhar os letramentos digitais em sala de aula, né, fragmentar do aluno o seu presente e as suas necessidades futuras. Temos aqui o nosso corpus de análise, foi o nosso objeto de estudo, que foi a coleção didática Cercania Jovem. Escolhemos essa coleção porque o Instituto aprovou no nosso campus, eu, como professora, né, a aprovação dessa coleção para nossas aulas. É uma coleção com 3 livros didáticos, das autoras Coimbra, Chaves e Couto, do ano 2016, e cada livro contém 272 páginas. Então, o primeiro procedimento da nossa pesquisa foi identificar quantas atividades, e dessas atividades, quais estão relacionadas às tecnologias digitais de alguma forma. Identificamos 73 atividades, é um dado já esperado pelo suporte ser impresso, mas a nossa pesquisa, isso não seria, não é relevante, visto que a gente não queria só identificar, mas saber como elas são apresentadas, como se dá a promoção do letramento digital a partir dessas atividades. Esse foi o primeiro procedimento, né, de identificação entre atividades que se utilizam das tecnologias e atividades que não se utilizam das tecnologias. No segundo momento, trabalhamos apenas com atividades que se relacionam às tecnologias e que pressupõem interatividade. O aluno, para desenvolvê-la, tem que estar conectado à internet. No terceiro momento e último procedimento da pesquisa, nós trabalhamos de forma mais aprofundada essas atividades, né, até que ponto elas promovem em potencial letramentos digitais, a partir de uma grelha de análise. Então, temos aqui a identificação das atividades, né, que identificamos 35 atividades que estão relacionadas às tecnologias, porém, essa tecnologia são atividades meramente, são mecânicas, né? Escutar uma música, trabalhar o próprio CD do livro, às vezes baixou a música ou a narração no computador, então não há interação entre os alunos. Depois identificamos as que se relacionam às tecnologias e pressupõem interatividade, são 32, e essas atividades, elas fizeram parte da nossa grelha de análise, e temos as atividades em que a ferramenta, a tecnologia digital, ela é meramente ilustrativa ou opcional, certo? Tem um trabalho bem interessante, que depois que eu fiz o estado do conhecimento, foi que eu encontrei, que é um trabalho de Egito e Rafael. Ele é muito parecido com o nosso, com o meu, porém o que diferencia é que o Egito e o Rafael, eles trabalharam as tecnologias para o desenvolvimento da oralidade. No nosso trabalho, nós trabalhamos as tecnologias, ver o potencial para o desenvolvimento das 4 habilidades. O dele era mais, dos dois autores, pesquisadores, era mais específico, só oralidade. O nosso eram as 4 habilidades comunicativas. É o que eles chamam de atividades periféricas e atividades nucleares. Então, no caso, fez parte do nosso último procedimento de análise as atividades nucleares e descartamos as atividades periféricas. Nós temos um exemplo aqui do material didático, é uma atividade
que faz parte do projeto de leitura, no primeiro capítulo do livro 1, e é uma atividade que teria tudo para promover os letramentos, porque disponibiliza um link no YouTube, uma entrevista do escritor argentino Julio Cortázar. Porém, essa entrevista, ela vem transcrita, ela vem impressa no material e também está disponível em áudio por meio do CD do material, do livro. O aluno utilizar a conexão, né, ele vai procurar na internet de forma opcional, se tiver curiosidade. Se não, ele pode desenvolver a atividade sem estar conectado. Então, essa atividade é do tipo periférica. Nós não avaliamos esse tipo de atividade. Aqui temos a nossa grelha de análise, nós trabalhamos com categorias descritivas e categorias interpretativistas. Então, temos categorias descritivas, são aquelas mais fáceis de identificar, como a localização da atividade no material, a questão de página, seção, os objetivos didáticos, o tópico discursivo, qual é o conteúdo que predomina na atividade, a temática que predomina na atividade. Temos os recursos tecnológicos, o que o aluno precisa, o equipamento que o aluno precisa utilizar para desenvolver essa atividade, se é o computador, se é o celular, se é um tablet, lousa digital. E temos o nível tecnológico, que é uma categoria estabelecida, nós adotamos a categoria de Dudney, Hockley e Bregman, em que eles afirmam que uma atividade, os níveis tecnológicos são 0, B e A. O nível tecnológico 0 é quando o professor utiliza a internet para elaborar a atividade, porém, no momento em sala de aula, o aluno não necessita dessa conexão. Então, é 0 tecnologia. Nível tecnológico B é baixa tecnologia, quando somente o professor está conectado à internet em sala de aula. E temos alta tecnologia. Para o desenvolvimento da proposta, é necessário que tanto o professor quanto o aluno estejam conectados à internet. Nós temos outras categorias, como gênero discursivo, habilidade comunicativa, habilidade tecnológica, o que é que o aluno precisa saber para desenvolver essa atividade? Dominar a linguagem da internet, manusear o computador, a máquina, fazer uma pesquisa na web, uso de software, são as habilidades tecnológicas. E temos a questão da interatividade, se é somente aluno, professor, ou aluno, ou todos os participantes e objetos envolvidos. E temos as duas últimas categorias que nós elencamos como as principais, porque nós nos aprofundamos um pouco mais nessas categorias, que são os tipos de letramento e os níveis de letramento. Os tipos de letramento também são categorias já existentes, que foram elaboradas por Dudney, Hockley e Bregman, e os níveis de letramento é uma categoria que nós adaptamos para esse trabalho, nós criamos para essa pesquisa, que é a partir de habilidades necessárias para a promoção do letramento digital. Essas habilidades, elas foram elaboradas pelas autoras Hengel e Peter. Nós temos aqui os tipos de letramentos que nós identificamos mais, pesquisa e informação 26, que é bem compreensível esse dado, visto a questão da busca dos conteúdos na internet, as pesquisas. Temos 16 atividades que favorecem o letramento em hipertexto, 13 atividades, o letramento impresso online, que esse tipo de letramento ele está relacionado ao letramento impresso tradicional, que é a ler e escrever. 11 atividades do tipo letramento intercultural, que está bem relacionado à temática da interculturalidade, letramentos em multimídia 10, letramento em filtragem 8, e o letramento em rede e letramento pessoal, que estão relacionados à questão da reputação, da criação de um usuário, né, da elaboração de um usuário e a identidade nas redes sociais. Nós temos aqui os níveis de letramento, que nos baseamos para elaborar nós temos aqui as habilidades que são necessárias, né? Foram necessárias para a gente criar a categoria níveis de letramento. Então, segundo as autoras, para o letramento digital é necessário haver a criatividade, o pensamento crítico e avaliação,
o entendimento social e cultural, a colaboração, habilidade de encontrar e selecionar informações, comunicação efetiva e segurança eletrônica, habilidades funcionais. A partir dessas habilidades, nós desenvolvemos os níveis de letramento. Se a atividade necessita de até 3 habilidades, nós a caracterizamos como tipo nível 1. Se a habilidade necessita, a atividade necessita entre 4 e 6 habilidades, consideramos como de nível 2. E se a atividade necessita entre 7 e 8 habilidades, consideramos uma atividade do nível 3. Então, aqui nós temos os exemplos, identificamos 2 atividades em toda a coleção do nível 1, 17 atividades do nível 2 e 13 atividades do nível 3. Um exemplo de atividade do nível 1, há uma atividade no primeiro capítulo, em que o aluno vai acessar um link que já está disponível na atividade, e ele vai responder questões de verbos, a conjugação, tempo verbal. Então, essa atividade, ela requer apenas habilidade funcional, que é o manuseio do computador, ela requer colaboração, porque ela vai ser desenvolvida em dupla, e o 8, que é a segurança eletrônica, porque a atividade já disponibiliza um link de acesso. Ela não necessita criatividade, porque o aluno não vai ter que elaborar nenhum texto, nem oral, nem escrito. Não faz nenhuma ponderação, esse pensamento crítico e avaliação está associada a opinar, né, a conhecimento de mundo. Entendimento social está ligado às questões de interculturalidade, de conhecimento de mundo também. Colaboração, se a atividade foi desenvolvida por mais uma pessoa. Habilidade de encontrar e selecionar informações está bem relacionada ao letramento em pesquisa e informação. Comunicação efetiva está atrelada à colaboração. E a segurança eletrônica, se o próprio material disponibiliza o acesso às páginas, à internet. Então, nós temos aqui... Luana. Então, nós temos aqui um exemplo de atividade do tipo nível 3, em que o aluno tem que ler a obra Histórias de Cronópios e de Fama, de Júlio Cortázar, e, em seguida, ele vai entrar no fórum virtual, também o link está disponível no material, entra no fórum virtual, ele vai interagir com os outros participantes, criar um nome de usuário e opinar nesse fórum sobre a história. Então, essa atividade, ela desenvolve todos os letramentos, né? É uma atividade de colaboração, uma atividade que requer criatividade, segurança eletrônica, então, todas aquelas habilidades, elas estão dentro dessa atividade. Nós temos aqui as habilidades funcionais, nós identificamos as 32, porque já que requer uma interatividade, necessita da interatividade, da conexão dos participantes, todas são de habilidades funcionais, precisam das habilidades funcionais, 13 atividades que requer criatividade, 29 pensamento crítico, 30 entendimento social e cultural, 13 são atividades colaborativas para serem desenvolvidas em grupo ou duplas, temos 30 atividades para habilidade, que desenvolvem a habilidade de selecionar e encontrar informações, 28 comunicação efetiva e 28 segurança eletrônica. Então, as nossas conclusões com a pesquisa é que o material didático, ele promove letramentos digitais, principalmente o letramento em pesquisa, informação, hipertexto, impresso online, intercultural e multimídia. Porém, a nossa observação com relação a essa promoção é que a maior parte dessas atividades, elas não estão ao longo dos capítulos, elas estão em tópicos extras, elas estão nos projetos de leitura, nos projetos interdisciplinares de leitura. O que deixa um pouco opcional o uso quanto ao professor, se ele vai utilizar ou não, porque em virtude do tempo, então, se tivesse mais atividades ao longo do material, se promoveria mais ainda o letramento digital. Então, nós temos aqui quanto às temáticas, elas são bem variadas e apresentadas de maneira interdisciplinar, né, que sinaliza para um trabalho mais abrangente e significativo. Os objetivos das atividades são bem claros, é um ponto muito forte do material, porque todas essas
atividade das 32 sempre é um trabalho a partir do gênero discursivo, seja a elaboração do gênero ou a interpretação desse gênero. Então, quanto às habilidades comunicativas, a compreensão leitora nós identificamos em 30 atividades, super coerente, porque o que se preconiza nos documentos norteadores para a educação básica, um trabalho mais intenso da leitura na educação básica, então 30 atividades, das 32, 30 propõe a trabalhar a compreensão leitora, 27 a produção escrita, 10 a compreensão oral e 5 a produção oral. Então, nós ponderamos que a promoção do letramento digital é um caminho para alcançarmos muito dos objetivos educacionais do ensino-aprendizagem de espanhol como língua estrangeira. Apresenta-se dessa forma como uma possibilidade para que o aluno desenvolva o papel de sujeito atuante no processo, a partir de proposições didático-pedagógicas promovidas pelo livro didático. E, desse modo, o aluno possa também portar-se de maneira autônoma, colaborativa, questionadora, consequentemente, ser sujeito produtor de conhecimento. Então, segue como sugestão, né? Nós podemos adaptar essas atividades, já que a instituição adotou, então, todos os alunos dos quartos anos, onde temos aula, nós podemos utilizar esse material, né, a partir de uma reconstrução dos mesmos para outros portadores textuais, né, um portador virtual, como trabalhar essas atividades do Google Sala de Aula, no Moodle, segue como sugestão. Então, estas foram as nossas referências, muito obrigada, e estes são os nossos contatos. Nesse momento, nós agradecemos... desculpa, pode terminar. Estou à disposição. Nesse momento, nós agradecemos... Professora Luana, me desculpe, né? Nesse momento, nós agradecemos pelas suas valorosas contribuições, né? De analisar esses materiais didáticos, de conseguir perceber como esses materiais são elaborados a partir dos diversos tipos de letramento e, na verdade, quais desdobramentos isso se dá na praxis docente e também no trabalho em sala de aula, certo? Lembrando, pessoal, que no final das apresentações nós faremos a rodada para as perguntas, então quem quiser perguntar alguma coisa, utiliza o chat para fazer as perguntas que eu já estou anotando, certo? Nesse momento, nós convidamos a professora Carolina para tecer a sua fala, certo? A professora Carolina, ela cursou o doutorado em letras neolatinas, mais especificamente na área dos estudos linguísticos em língua espanhola, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio de doutorado no exterior, no Instituto de Investigações Filológicas da Universidade Nacional Autônoma do México, certo? Ainda na UFRJ, obteve o título de mestre em letras neolatinas em 2014 e se graduou no bacharelado e na licenciatura em letras português e espanhol. Atuou como professora de espanhol na rede municipal do Rio de Janeiro, dos anos de 2013 a 2016, bem como professora substituta na Faculdade de Letras do Rio de Janeiro. Atualmente, ela coordena o grupo de pesquisa Prosódia, né, que é Prosódia, Variação e Ensino, o ProVale, cadastrado no CNPq, do qual eu sou vice-líder, e também é professora efetiva do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas da Universidade Federal da Paraíba, onde desenvolve projetos de pesquisa, ensino e extensão com foco nos seguintes temas: fonética e fonologia, prosódia e ensino de oralidade, de espanhol como segunda língua. Nesse momento, nós agradecemos em nome de toda a organização do evento pela participação da professora Carolina, que além de todas essas atribuições, agora assumiu a chefia departamental e nesse contexto de pandemia, organizar todo esse tempo para nos atender, só ressalta o seu compromisso com a divulgação científica. Então, professora Carolina, nesse momento a palavra é toda sua e desde já nós já saudamos e agradecemos as suas valorosas contribuições. Boa noite a todos e a todas. Vocês estão vendo a minha apresentação?
Ainda não, professora. Você precisa compartilhar a tela e dar o F5. Agora sim, está aparecendo. Então, tá bom. Sim. Então, agradeço ao Henrique pela apresentação. Também agradeço a toda a comissão organizadora do Simpósio de Línguas do IFPB pelo convite. Me senti muito honrada por estar aqui hoje, compondo essa mesa juntamente com a Larissa e com a Luana e com o Henrique, né? Já aprendi muito nessas duas primeiras apresentações dos meus colegas, e é sempre um espaço muito rico, né, de colaboração e de discussão. Então, eu vou seguir agora com a minha apresentação. Como o Henrique mencionou, meu foco de pesquisa tem sido no tema da oralidade, da fonética, da fonologia e também da prosódia. Então, eu trouxe algumas reflexões sobre oralidade no ensino de espanhol, reflexões em tempos remotos. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a distribuição, ou melhor, a não distribuição entre o oral e o escrito. Muitas vezes a gente entende que a língua escrita ela ela está tentando representar o que a gente fala, né? Mas, na verdade, ela tenta representar, ela não equivale exatamente àquilo que está no oral. E aí, o que muitos autores vão descrever é que a gente tem um contínuo entre o oral e o escrito. Então, nesse contínuo, a gente teria um âmbito que seria, numa ponta, um escrito mais elaborado, e numa outra ponta a gente teria um oral espontâneo, e dentro desse contínuo a gente pode encontrar escritos espontâneos, como a Larissa mencionou, por exemplo, as conversas de WhatsApp, que são textos escritos, mas que se aproximam do oral por ter características do oral, como a gente também tem um oral mais elaborado, como um discurso político, por exemplo, né? A pessoa que vai mencionar, que vai discursar, ela planejou previamente aquilo que ela vai dizer. Então, na verdade, quando a gente pensa em espontâneo e não espontâneo, ou elaborado, a gente está pensando nos graus de planejamento da informação, que podem ser mais ou menos planejados. Então, já mencionei dos turnos de fala na televisão, que a gente já sabe o momento que um vai falar e o outro vai retomar o turno para si. Então, isso acaba sendo uma elaboração desse turno de fala. A oralidade, Marcusca define como uma prática social que se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais, que podem ser do mais informal ao mais formal e nos mais variados contextos de uso. Então, a gente está a todo tempo fazendo uso da língua oral para agir em sociedade, e Carvalho e Ferrarese Júnior vão corroborar essa ideia, dizendo que como a oralidade é determinante para a gente se compor como sujeito, como indivíduo de uma sociedade, não só a nossa individualidade, mas também toda a nossa identidade grupal, né? A oralidade faz parte de nós, através da maneira como a gente fala, como a gente se coloca, como a gente cria a nossa própria linguagem, a gente expressa aquilo que a gente faz parte essencial daquilo que nós somos. E eu não sei vocês, mas para mim, às vezes parece que na sociedade atual, muitas vezes há uma distribuição não tão equivalente da fala e da escrita. Muitas vezes algumas pessoas que não são escolarizadas, por exemplo, viram falar, eu não sei falar português. Como assim você não sabe falar português? O que você está falando? Né? Então, a gente associa muito a questão do saber falar uma língua com ter uma prática letrada naquela língua. E justamente porque a distribuição da fala e da escrita ela não é tão equivalente. Em alguns contextos, a escrita se superpõe à oralidade. Então, a gente precisa entender que tanto a escrita quanto a fala, elas são imprescindíveis, né? E aí, cada uma vai ter o seu contexto de uso e a gente não pode discriminar os usuários em ambos os contextos. Pensando agora na oralidade no ensino, se a gente for recorrer aos documentos que legislam sobre currículos no Brasil, e mais atualmente a BNCC, que é o documento mais atual, apesar de todas as suas problemáticas, mas é o documento que está aí, né, e regendo a educação. O ensino da oralidade ele está previsto tanto quando a gente pensa em ensino de língua materna, né? Então eu coloquei um fragmento da BNCC, eu não vou ler todo, mas ele está aqui. Oralidade, leitura, escuta, produção escrita e multissemiótica, análise linguística e semiótica, então aparece aí contemplada as questões de oralidade, e também quando a gente pensa no ensino de língua estrangeira. Embora a BNCC ela não traga, ela não apresente, não coloque o espanhol como a língua de ensino no Brasil, como língua estrangeira, ficando resguardada apenas ao inglês, tem uma notinha lá no rodapé que diz
que no caso do sistema de ensino oferecer uma outra língua que não o inglês, deve se orientar pelo que está na BNCC de língua estrangeira. E aí é bem claro também o eixo da oralidade, né, que seriam os usos da língua oral, tanto na compreensão quanto na produção, e considerando tanto o contato face a face, como também em situações em que não temos o contato face a face, como assistir a um filme, ouvir um podcast, como a Larissa comentou na sua apresentação. Então, tudo isso também faz parte do ensino da oralidade. E no documento para a língua estrangeira, a gente nos apresentado o que a gente pode trabalhar quando a gente trabalha oralidade. Então, aparecem os itens lexicais, as estruturas linguísticas utilizadas, a pronúncia, a entoação, o ritmo, que são justamente questões que envolvem a fonética, a fonologia e a prosódia. Vale lembrar que nós, como professores de língua estrangeira, mesmo que a gente não queira, a gente é um fonetista, porque a gente parte do princípio de que a gente está ensinando uma língua estrangeira, e quando a gente ensina uma língua estrangeira, a gente tem um conhecimento da fonética, dos sons da minha língua materna, dos sons da língua estrangeira, para poder entender o que o aluno está fazendo e poder orientá-lo no caminho de aprendizagem de uma língua estrangeira. Então, todo professor, mesmo que a disciplina de fonética e fonologia tenha sido a sua pedra no sapato durante a faculdade, faz parte do nosso processo enquanto professor ter o mínimo de conhecimento para poder ajudar o aluno nesse processo. E aí Sousa vai somar isso, ele diz que hablar una lengua não implica solamente concatenar sonidos, morfemas e palavras em orações, e entender o significado de cada morfema, palavra ou oração formada. Implica também cantar nessa língua. E aí quando Sousa ele menciona cantar nessa língua, ele está falando justamente das questões de prosódia. E aí é o que eu queria chegar com vocês. Quando a gente pensa nos estudos de fonética e fonologia, esses estudos eles vão se dividir em estudos dos segmentos e estudo dos suprassegmentos. Quando eu penso em estudo dos segmentos, Barbosa, 2019, ele fala que é aquilo que eu digo. Então, o segmento, são os sons que a gente produz no momento que está falando. E quando eu penso nos suprassegmentos, eu estou pensando em como eu digo. Então, se vocês olharem essa figurinha, eu tenho aqui o nível segmental, ou seja, os sons que foram produzidos ao se produzir esse enunciado, T, I, N, E, etc., né? Que é a frase tiene mermelada. No caso, aqui ela possui um contorno ascendente no final, um tom mais agudo. E essa linha, que a gente chama de curva de F0, ou contorno melódico, ela é justamente a representação abstrata das vibrações das minhas cordas vocais. Então, quando eu falo, as minhas cordas vocais vibram de uma determinada maneira que vai produzir esse contorno. Então, nessa figura, eu consigo ver tanto o nível segmental como o nível suprassegmental. A frequência fundamental, a duração, porque esse enunciado dura um determinado momento, e aqui na curva de onda, eu também consigo ver alguma coisa de intensidade, porque há momentos que eu vejo que o pico está maior e outros momentos está menor, justamente porque tem a ver com a minha intensidade ao produzir, a energia que eu gasto para produzir esse enunciado. Então, a prosódia, grosso modo, tem como funções demarcar as unidades do discurso, segmentar mensagens em partes para que o meu ouvinte possa entender aquilo que eu estou falando, atrair a atenção do ouvinte. Então, eu posso chamar a atenção do meu ouvinte para aquilo que eu estou dizendo, ou para determinada parte daquilo que eu estou falando, mostrar qual é o tipo gramatical de um enunciado, retirar a ambiguidade de sentenças, quando essas sentenças podem ser ambíguas e apresentarem duas interpretações. Então, nessa frase, por exemplo, tiene mermelada, por que eu sei que é uma pergunta? Porque ela sobe no final. Se ela fosse uma declarativa, uma afirmação, eu não teria essa subida aqui no início. Isso vale para o espanhol, isso vale para o português. A maneira como eu vou produzir meu enunciado, ele vai variar de acordo com aquilo que eu quero dizer. Então, se eu falo, Maria, eu estou falando, agindo de alguma maneira. Maria,
já é outra. Então, a maneira como eu vou colocando a minha voz, ainda que eu use os mesmos segmentos, isso é função de estudo dos estudos prosódicos. Então, só para a gente... ¿Tiene mermelada? Então, isso seria uma pergunta, como eu já mencionei. E se não fosse pergunta, seria tiene mermelada? Ou tiene mermelada, né? Que seria a frase declarativa. Então, é uma das funções da prosódia, em português e em espanhol, distinguir essas modalidades oracionais. ¿Tiene mermelada? E aí, eu tenho várias inquietações quando eu penso em ensino remoto, quando eu penso em ensino da oralidade no âmbito remoto. Primeiro é que postura a gente assume diante da diversidade linguística. Então, quando eu penso no ensino de espanhol e eu penso nas variedades da língua espanhola, uma inquietação que sempre me vem é o que fazer diante de tudo isso, como mostrar para o meu aluno todas essas variedades. Como somar ao ensino da oralidade também os elementos suprassegmentais, para que eu não fique só na correção dos segmentos que o meu aluno produz, que outros elementos, nesses elementos suprassegmentais, como a entoação, eu posso agregar ao ensino do espanhol como língua estrangeira. Como trabalhar, além desses elementos que são mais linguísticos, como os segmentos e suprassegmentos, outros elementos paralinguísticos, como as emoções, as atitudes que os falantes utilizam a partir da voz para mostrar algum enunciado. Então, como eu posso levar o meu aluno a entender essas interpretações, como englobar esses desafios, né, nas atividades propostas, e eu justifico todas essas minhas inquietações a partir da importância que a prosódia tem para as interações comunicativas que vão se desenvolver em qualquer língua. Então, a prosódia ela vai ajudar o ouvinte a inferir o significado concreto da mensagem que eu estou transmitindo. Então, ela é super importante quando eu penso no ensino da língua oral. E aí, pensando já em propostas, Pinto e Reboio Couto, 2016, elas propõem a partir de uma teoria metacognitiva que leva o aluno a controlar a aprendizagem, a refletir sobre determinado conhecimento, e isso vai muito de encontro ao que a Larissa apresentou no início sobre o ensino remoto, que é esse protagonismo do nosso aluno. Então, a partir dessa teoria metacognitiva, são 5 etapas que eu tenho que percorrer para que meu aluno possa ter conhecimento, né, dos fenômenos entonacionais e aí tentar adequar a uma pronúncia mais semelhante à língua que ele está aprendendo. Então, a primeira etapa seria a conscientização por parte do aprendiz da transferência da sua língua materna para a sua língua estrangeira-alvo. Então, ele ter consciência de que a entoação no português é uma e a entoação no espanhol é diferente. Se eu estou pensando, por exemplo, no enunciado que funciona como uma pergunta, então, em português eu faço assim, em espanhol eu faço assim, como eu junto, e aí eu vou dar consciência ao meu aluno disso. Depois de escrever, é diferente, mas por que é diferente? Como eu produzo, né? E aí levo o meu aluno a realizar vários exercícios de percepção na terceira etapa, para que ele consiga ouvir e identificar qual é aquele tipo de enunciado que ele está ouvindo, né? Quais são as implicações que estão sendo colocadas a partir do como se diz. A repetição, e aí eu levo o meu aluno a repetir para que ele possa aprender a entoação da língua-alvo. E, finalmente, a produção espontânea calcada na atenção, né? A gente, como falante de uma língua estrangeira, sempre que a gente vai falar nessa língua, a gente se coloca mais atento porque não é a nossa língua. Né? Então, levar espontaneamente que ele consiga produzir com atenção para que realize da forma adequada para evitar problemas de comunicação. E aí também, em outro trabalho dessas autoras, a partir do Atlas Interativo da Entoação do Espanhol, vocês podem acessar, é uma ferramenta online, e aí pedir para os aprendizes que escutem os enunciados a enunciados menos espontâneos, há entrevistas, há maptasks, então tem vários materiais nesse Atlas de vários lugares onde se fala o espanhol, e aí a gente pode utilizar no nosso ensino remoto e também nas nossas aulas presenciais, quando a gente estiver de volta, várias atividades que podem ser utilizadas para trabalhar o componente oral nas nossas aulas de espanhol. Então, uma das
atividades que as autoras propõem é justamente pedir que eles ouçam esses enunciados que estão disponíveis no Atlas, que percebam as diferenças entre as variedades da língua espanhola, façam, e aí eu posso trabalhar também a compreensão auditiva, fazendo a transcrição grafemática, posso indicar a modalidade, se o aluno reconhece que o enunciado é uma pergunta, ou se ele é um enunciado dito como ordem, ou se é um pedido, ou se é uma pergunta com diferentes matizes, né, como de dúvida ou de confirmação. Se ele reconhece a variedade a partir dos fenômenos que são realizados na língua oral. E aí, depois tentar produzir com atenção nessas subidas e descidas melódicas para trabalhar também o componente prosódico. Uma outra proposta das autoras é levar para a sala de aula áudios ou vídeos autênticos que tenham temas históricos, sociais hispânicos de diferentes áreas, considerando diferentes gêneros orais, e aí trabalhar perguntas de compreensão e depois também mostrar as diferenças de entoação, né, para que o aluno trabalhe e veja e tente realizar seguindo a prosódia da língua estrangeira. Essa atividade eu propus numa turma de Fonética e Fonologia 2 do curso de Letras Espanhol EAD esse semestre, e a proposta era trabalhar de forma prática a entoação. Então, eles tinham que escolher um comercial que estivesse disponível no YouTube, e aí ficou bem a escolha dos alunos, né, que eles escolhessem algo que eles gostassem, podia ser chocolate, carro, cerveja, esporte, filmes, então o que fosse mais interessante para eles, do gosto deles, e depois eles tinham que ouvir, perceber os usos da entoação ali naquele comercial. Então, no comercial, que geralmente chama muita atenção, então eu tenho vários recursos melódicos utilizados para chamar a atenção do consumidor, né, que está assistindo o comercial, e depois eles tinham que gravar reproduzindo o áudio daquele comercial, se gravar e me enviar. E aí os feedbacks que eu recebi dos alunos foram super interessantes, eles gostaram muito de realizar a atividade, então foi uma proposta para que eles praticassem também a língua oral no curso de Fonética e Fonologia, não se detendo apenas em transcrição fonética. Então, para concluir, eu chamo a atenção que trabalhar em aula tanto com a compreensão quanto a produção oral, com o objetivo de que o aluno se aproxime do outro através da interpretação daquilo que se diz e se posicione como falante da língua estrangeira, não só através dos textos escritos e da expressão escrita, mas também dos textos orais. Lembro que nós, como professores, somos orientadores, né, dentro desse caminho em direção ao novo saber, que será aprendido por um sujeito ativo e participante. Então, mais do que nunca, o nosso aluno, ele é um aluno ativo e participante nesse processo. E a aprendizagem de línguas estrangeiras, dentro do ponto de vista intercultural, é uma forma de encontrar novas culturas, né? Então, conhecer a prosódia de uma língua estrangeira também é uma maneira de dar atenção à pluralidade e à heterogeneidade da língua estrangeira. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada. Professora Carolina, neste momento nós agradecemos, né, em nome de toda a organização do evento, pelas suas valorosas contribuições, pela sua disponibilidade, principalmente pela maneira como você abordou um tema que é tão relevante, certo? Nesse momento, nós abrimos para a rodada de perguntas. Tinha alguns pontos muito interessantes que eu havia anotado, né? A Edilane havia comentado sobre a questão da sobrecarga de trabalho docente nesse período de pandemia, visto que há uma inerente preparação a partir de tecnologias que não são do convívio da maior parte dos professores. A Charlene agradece, né, a questão da fala de todos os professores, em especial da Larissa, que mostrou muito bem esses aplicativos e a condução e a importância disso para o ensino não só de língua espanhola, mas de línguas como todo, né? A Edilane falou que há uma necessidade de expansão também de pesquisas em língua espanhola, visto que há ainda uma hegemonia de língua inglesa quando nós pensamos em segunda língua. Em relação à fala da professora Luana, né? Vários membros aqui falaram muito sobre a questão da compreensão desses tipos diversos de letramento e desse desdobramento para
o trabalho docente, mas uma pergunta aqui da Mirtes, que já agradeceu, e também da Charlene, que se complementaram, é como vocês percebem esse desdobramento dessas políticas linguísticas, dessas pesquisas realizadas na academia, em documentos oficiais como a BNCC, por exemplo? É para todo mundo? Isso. A BNCC não contempla o espanhol, né? Então, isso é uma realidade, tira totalmente o plurilinguismo, né, do ensino brasileiro, e deixa lá, como eu mencionei, uma notinha de rodapé, dizendo que o sistema educacional quiser, né, oferecer uma outra língua estrangeira, pode se basear no que está ali no documento. Então, pensando no ensino de espanhol, a gente vê que há um grande buraco, né, entre o que a gente tem estudado, o que a gente tem pesquisado e o que chega nas escolas, porque esse documento não chega. Né? A Paraíba, a gente sempre menciona isso, é um estado pioneiro nessa debate, né? Porque implementou a lei, né, de ensino de espanhol, estão trabalhando na produção de um material norteador para as escolas, né? Inclusive agora, dia 14 de agosto, encerra a consulta pública sobre esse documento norteador. Então, eu acho que se a gente for pensar em âmbito nacional, a gente sente muito, né, que o espanhol não esteja contemplado e a gente tenha essa prevalência da língua inglesa, né, ao invés do multilinguismo. E aqui na Paraíba, a gente acaba estando um pouco na contramão dessa política nacional pelas políticas que estão sendo realizadas aqui, né, em termos de ensino de línguas. Eu sinto, assim, que, só para complementar a fala da Carol, que o espanhol ele é como um barco à deriva, né? Em frente às políticas, né, de governo e da área da educação, né? A gente chegou a um ápice e fomos ladeira abaixo, né? Não, assim, nós não, né, enquanto comunidade de professores, que a gente continua batalhando, continua ensinando, continua pesquisando, continua, né, mas o reconhecimento disso frente à BNCC, né, que isso, em frente às escolas e as propostas, assim, até de emprego, né, que a gente teve uma defasagem muito grande, né, nos cursos de letras em espanhol, né? Então, a gente tinha uma abertura muito grande de mercado e muitas portas foram fechadas, né? Por conta disso. E isso é uma lástima. Mas, assim, aqui no Ceará, ano passado, com um evento que teve aqui, a gente reabriu a associação, né? Para que esse diálogo acontecesse. Inclusive, acho que o líder da Associação da Paraíba esteve aqui para mostrar um pouco como é que foi esse processo pioneiro da Paraíba e que o Nordeste está aí junto nessa batalha de reconhecimento de ascensão do espanhol novamente, né? E só complementando também, para finalizar, né, se torna até preocupante o espanhol não aparecer na BNCC, né? Menciona muito, de forma bem sutil, de forma indireta, aliás, e se torna muito preocupante para a gente, né? O futuro da língua espanhola no Brasil. Então, estamos sempre lutando pela importância, né? Que é imensa. Se formos citar a importância da língua espanhola para um país que está rodeado e tem toda essa questão de comércio, de comunicação, de tudo isso. Mas, assim, se a gente for acompanhar a história da língua espanhola, é todo o tempo esse momento de avanços e recuo, só que agora foi bem brusco, né? Estávamos bem alta a partir da lei do espanhol, né? A partir de 2005, e depois veio uma queda, assim, muito brusca. Ao longo da história, a gente vai vendo bem devagar, mas dessa vez foi bem brusco, mas
a gente pode continuar progredindo, né? Já aconteceu outras vezes na história e nada nos impede de seguir adiante e lutar para que isso se concretize, voltar ao que estávamos antes, pelo menos, ou avançar ainda mais. Isso é verdade. A Mirtes, ela coloca aqui no chat que é uma grande oportunidade de participar, né? E de também estar conectada, participando de todas essas atualizações. Nossa queridíssima Estela Mares, que é diretora da Faculdade de Educação da Universidade Nacional de São Martim, ela diz que um dos maiores legados dessa pandemia consiste em conectar o mundo como um todo para discussões tão atuais e também diz que há necessidade de cooperação internacional, né? Nesse momento eu mando até um abraço para você. E ela diz uma coisa que é muito importante, né? Da mesma maneira que no Brasil não há também essa valorização da língua espanhola, ela fala que a Argentina ela não segue o acordo do Mercosul de ensinar a língua portuguesa na educação básica. O que se mostra, na verdade, é essa desvalorização, né? Nós não podemos negar que a visão da língua espanhola como ensino de segunda língua ainda compete com a visão hegemônica de que só há segunda língua quando nós temos língua inglesa, que é uma das discussões colocadas pela maior parte aqui dos nossos colegas no chat. E aí, como é que vocês enxergam essa relação do espanhol enquanto segunda língua, visto que nem a nova BNCC, que deveria contemplar o ensino de língua espanhola, contempla o mesmo? Lembrando a fala que eu estava falei há pouco tempo, essa questão da preocupação, se esse não é o primeiro indício de um apagamento da língua, né? Assim, o primeiro indício de que o futuro realmente está bem certo da língua espanhola. Eu acho que agora as lutas, elas são a nível estaduais e a nível municipal, né? Então, já que a gente não tem o apoio, então as associações são super importantes nesse momento, né? De juntar os professores e de pensar políticas linguísticas que levem os professores, né? Ou melhor, que levem o espanhol a ter não o seu protagonismo, mas que ele esteja ali no ensino plurilíngue. Porque quando a gente pensa no ensino de espanhol, a gente não está querendo tirar o inglês e colocar o espanhol. Na verdade, a gente quer que o aluno tenha a oportunidade de estudar várias línguas, né? Então, isso é muito importante também colocar, que não é apagar uma para entrar outra, né? É que sejam todas, né? Que o aluno ele possa, e não só o espanhol, o inglês, mas também o francês, né? Outras línguas, o italiano, enfim, que tenha a oportunidade de ter esses outros conhecimentos, né? Que tenha seu espaço, né? Exato. E é até uma questão de abranger o conhecimento dos alunos, que a gente sabe que língua não é só falar, né? Tem toda essa dimensão cultural, geográfica, e faz toda a diferença na formação do indivíduo, toda. Independente da área, né? Esse conhecimento em línguas estrangeiras é fundamental. Com certeza. Isso. Pode falar, professora Larissa. Não, é só para chegar a ser, assim, algo muito díspare, né? A gente está no Mercosul, num continente, e as principais línguas, né? Português e o castelhano, a língua espanhola, e os países não valorizam as suas línguas fronteiriças, né? Embora o inglês seja importante, seja fundamental na globalização que a gente vive, né? Às vezes eu sinto muito que as pessoas veem o espanhol como uma língua fácil, porque se parece, né? As semelhanças latinas, mas de ver muito assim eu quero aprender o espanhol só para, como diz aquele meme, né? Que eu mostrei, só para viajar, né? Ou para um turismo, né? E não para enriquecer o seu currículo profissional, né, para expandir mesmo seus conhecimentos. Se a gente for pensar na língua espanhola, ela chega a ser até mais rica e mais diversa do que a língua inglesa, né? Se a gente for pensar na América Latina, se a gente for pensar na Espanha,
quantos países e quantas culturas diferentes e diversas existem dentro da nossa língua espanhola e que pode enriquecer ainda mais a cultura e os conhecimentos, né? Eu sou encantada pela América Latina e pelas culturas que a gente tem aqui, mas chega a ser assim triste, né? Mas a gente está aqui seguindo com essas mesas, com essas discussões, com essas parcerias, né? E com essa troca de conhecimentos e experiências, né? E que a gente não desista nunca, né? Nordestino não desiste nunca, então a gente está aqui firme e forte, trocando ideias para que a gente não deixe, não esmoreça diante daquilo que a gente faz e que a gente ama fazer, né? Isso, Larissa, eu posso falar Pode sim, pode sim. E só complementando a fala de Larissa, no livro de João Cedícia, né, as 10 razões para falar espanhol, ele frisa bem, como estudante, a gente tem que frisar bem a questão para não recorrer às traduções. Então, aprender espanhol, já que somos pesquisadores, nossos alunos são pesquisadores, são estudantes, para que recorra aos textos no original, que a gente sabe que é totalmente diferente. Né? Tem coisas que se traduz. E outra coisa da desvalorização da língua é a questão econômica, né? Moeda e língua está totalmente atrelada, porque se busca tanto hoje em dia curso de mandarim, né? Então, aí se pensa no continente, se pensa na América Latina, é o maior número de países que falam espanhol está aqui, certo? Então, pensa em países pobres, isso tudo é levado em consideração. Isso, é o que justamente as professoras Sayonara e Estela falam, que é a questão de uma desvalorização da língua, né? A professora Estela ainda acrescenta ao dizer que esta desvalorização da língua está também relacionada à questão da produção científica, em que, na maior parte, é sempre em língua inglesa, principalmente nas grandes revistas internacionais, né? Nós temos que pensar de uma maneira geral nesse currículo universitário, que na maioria das vezes preconiza somente o inglês instrumental, né? No cenário brasileiro, poucas universidades de fato oferecem o espanhol enquanto uma língua estrangeira instrumental, né? Nós também queremos registrar a presença de Jair Ibiapino, que foi presidente da Associação Paraibana de Professores de Língua Espanhola e que hoje faz parte da direção cultural. E, de uma maneira geral, todos os colaboradores que estão aqui no chat têm falado dessa desvalorização e da necessidade de se repensar o lugar do ensino de espanhol no currículo da educação básica. Nesse aspecto em específico, eu não poderia deixar de ressaltar a necessidade da visão coletiva, para ficar bem pleonástico mesmo, do coletivo docente. Nós somos todos professores e, nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos unir os nossos esforços, unir os nossos saberes, aproximar a academia da escola, ouvir mais a sociedade e desenvolver trabalhos em conjunto. Não existe mais um modelo de ciência que não escute os gritos da sociedade. E quando nós pensamos em língua espanhola, porque eu também sou professor de língua espanhola e fiz um concurso para a Universidade de Pernambuco, o que é que nós precisamos no dizer de Moita Lopes? Nós precisamos ouvir as vozes do Sul. Nós precisamos, na verdade, tirar a língua espanhola desse lugar de marginalização, entre aspas, sociais, e colocar no centro das discussões no ensino de línguas estrangeiras, como todas vocês disseram de uma maneira belíssima, não querendo excluir a língua inglesa, mas sim trazer outras possibilidades de coexistência para um multilinguismo. Neste momento, eu passo a palavra para vocês, para que vocês possam fazer as considerações finais. Nós sabemos que uma discussão como essa, na verdade, ela precisaria de anos, né? E ainda assim não daria discussão. Eu não poderia deixar de agradecer mais uma vez a participação e disponibilidade de vocês que estão nesta pandemia colaborando com o nosso evento e também parabenizar o compromisso social de todos que estão assistindo a esta live, porque esta live, de fato, ela está internacional, não só no Brasil, mas com inúmeros colegas da América Latina. E agora eu passo para vocês, senão eu não vou parar de falar mais. Então, eu começo, já que eu comecei no início, então, hashtag Fica Espanhol,
né, que eu vi aqui muita gente colocando nos comentários, que a gente não desista, que a gente siga pesquisando, estudando, ampliando nossos conhecimentos, dialogando, gente. Que esse diálogo ele não fique só na nossa escola, não fique só na nossa cidade, no nosso município, mas que ele ultrapasse as fronteiras, né? Que a gente dialogue no Nordeste, que a gente dialogue no Brasil inteiro, né? Que é uma causa de todos nós, né? Então, agradecer mais uma vez ao convite, né? Parabenizar mais uma vez a organização. Um prazer estar com a Carol e com a Luana aqui, né? Ao Emanuel e a Malu pela brilhante presença e trabalho, né? Como intérpretes. E agradecer mais uma vez as meninas todas do Grenal, né? Estão coordenando aí esse evento incrível. Henrique, prazer mais uma vez, né? Estar com você. E o prazer em conhecê-los, né? Virtualmente. Que a gente continue aí nossos diálogos e nossas parcerias, né? Foi um prazer enorme, gente. E aproveitem aí o resto do dia, né? Que vai ter mais uma palestra. Amanhã também tem mais evento e uma boa noite para todos. Bom, Buenas noches. Como eu fui a segunda falava, a segunda me despedi. Então, pessoal, eu também quero agradecer a todo mundo e é um prazer conhecê-las, conhecer Henrique, não conhecia nenhum dos participantes. Estou muito grata e de que estou à disposição, tenho os meus contatos. E vamos seguir nessa luta. Foi um momento muito rico, né, de partilha de conhecimento, cada um a seu modo, mas trouxe alguma contribuição. E vamos seguir na luta pela valorização da língua espanhola, dos povos latinos, né? E muito obrigada a todos. Para encerrar, eu agradeço mais uma vez o convite da organização do evento, me senti muito honrada e feliz de estar aqui nessa noite. Agradeço a Luana, a Larissa, ao Henrique pelo companheirismo nessa mesa, aos nossos intérpretes, Emanuel e Malu, peço desculpa pela minha velocidade de fala, mas a gente vai aprendendo, e já que aqui o tempo foi curto para a discussão, eu convido todo mundo que está assistindo a se inscrever no Congresso Nordestino de Espanhol, que vai acontecer agora em dezembro, totalmente online. Então, com certeza, ali nós vamos ter mais espaços para debater sobre a situação do espanhol, pensar em políticas linguísticas para o ensino de espanhol e outros temas também que são relevantes para os ensinos para o ensino de língua espanhola. Então, as inscrições foram prorrogadas, acessem lá o site do evento, Congresso Nordestino de Espanhol, está todo mundo convidado. Só um parênteses, né? O mundo virtual ele nos traz muitas possibilidades, né? Faz a gente chegar a lugares que a gente não imaginava, né? Muita gente participando de vários lugares, né? Então, um evento que era regional se tornou um evento internacional, né? Mas o que me entristece também é que a gente ama congresso, ama viajar, ama conhecer os lugares, ama ver a cultura, e no momento isso nos foi tirado, né? Espero que em breve as coisas voltem à sua normalidade, né? E que a gente consiga aí desbravar novos horizontes. E se cuidem, gente. Gente, muito, muito, muito obrigado a vocês. Muito obrigado aos nossos parceiros institucionais do Brasil e das Américas. E nós não poderíamos deixar de dar um belíssimo agradecimento aos tutores, aos tradutores, aos intérpretes de Libras, que têm colaborado de um modo substancial com o nosso evento. Sem vocês, com certeza, o nosso evento não teria o impacto desejado de acessibilidade e principalmente de inclusão, né? Só para finalizar, nós precisamos nos unir porque o esforço da educação é um esforço de todos, não só em língua espanhola, mas em língua portuguesa ou língua inglesa, em todos os componentes, certo? Muito obrigado, boa noite. A seguir, às 20 horas, nós teremos a palestra com o professor Expedito Wellington Chaves, do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do Ceará, cujo tema é Léxico, Ensino de Língua Materna e Representações Sociais na Atualidade. Continuem conosco, #Segundo Silif nas redes sociais. Muito obrigado e uma ótima noite. Tchau.